Pega agora. Esse mar tá atrás de nós. Ah, o mar, que é isso? Bate palma. Comigo, Fernanda Guzoli, 26 anos, mora em Porto Alegre e a gente agora há pouco comentou que o Fernando se tornou meio que o embaixador do tema Alzheimer, em função da vovó Nilva, de quem ele cuidou durante 6 anos, depois de diagnosticada com Alzheimer, e desde então o Fernando teve uma vida totalmente transformada e também, Fernando, a gente pode dizer que tu transformou ou ajuda a transformar a vida de muita gente, né? Com esse trabalho que a partir de então, da vovó Nilva, tu começou a desenvolver. E começou, enquanto a vovó Nilva existia, né, Fernando, com a publicação de textos na internet e também de vídeos. Esses vídeos a gente assiste e a gente dá risada. A vovó Nilva era aquela felicidade, aquela alegria, aquele sorriso gostoso sempre? Ah, e ela era. Não posso dizer sempre, porque o Alzheimer ele também traz essas alterações de comportamento. Mas antes o perfil dela era esse? Como é que ela era? Ela era mais séria. É? Comigo não, com o neto não. Sempre foi aquela doçura. Mas a minha mãe diz que conheceu uma mãe muito diferente durante o Alzheimer. E isso é muito normal, é uma opinião que se ouve bastante. Das pessoas encontrarem no Alzheimer, e eu sempre digo para as pessoas procurarem algum aspecto positivo na doença. Porque quando a gente encontra algum aspecto positivo em algo que a gente não pode mudar, parece que fica mais fácil passar por isso. Resiliência. Exatamente. As pessoas costumam me dizer, nossa, minha mãe nunca disse eu te amo para mim, ela não era essa mãe amorosa. Hoje ela diz eu te amo o tempo inteiro. Então o Alzheimer derruba algumas barreiras. Destrava a pessoa. Destrava, parece que exatamente é esse o termo, destrava. Tem um médico que utilizou também esses tempos, um geriatra. Parece que a ligação, ela dá sinal, sabe? Algumas são mais amorosas, outras ficam mais duras, outras ficam mais apáticas. Depende, claro, da situação. Mas o Alzheimer, ele traz essa possibilidade. A minha avó comigo sempre foi uma avó maravilhosa. A minha mãe costuma dizer, tu só conheceu a vovó Nilva, tu não conheceu a mãe Nilva. Era outra pessoa? Era, com certeza. Tá, e a gente vê nos vídeos muita gargalhada gostosa, muita convivência legal. Qual dos vídeos? Eu te perguntei quando eu cheguei aqui se tu tinha algum vídeo inédito. Ele disse que não, algum tipo escondidinho lá na gaveta que tu pudesse compartilhar com a gente. Não, todos publicados. Desses publicados, qual que pra ti, assim, é um momento mais especial que tu, assim, destacaria pra gente? Até pra gente compartilhar com o telespectador. Eu acho que tem 2 muito especiais. Um deles, quando a avó me fala uma necessidade dela naquele momento, ela falou de uma forma muito empírica, que eu estava falando que as pessoas que ela perguntava já tinham morrido, porque ela estava perguntando da mãe, do pai, da avó, de todo mundo. E daí ela disse pra mim, nossa, tu vê, é tão difícil esquecer e tu fica me lembrando. Então ela me mostrou a necessidade de flexibilizar as realidades para que ela pudesse realmente esquecer esses momentos traumáticos da vida dela. Ficar mais confortável. E eu não precisasse reviver o luto todos os dias com ela. Isso era muito importante. Por isso que a mentira terapêutica ela vem com uma importância significativa nesse momento da vida, porque imagina reviver o luto de alguém que tu amavas todos os dias. Isso é terrível, é uma tortura psicológica. Então a gente conseguiu trazer um pouco dessa realidade dela pra gente também, a partir desse momento. Por que lembrar que eles morreram, né? Não precisa, né? Pra mim eles estão vivos. Isso aí, vó. E isso é muito bonito. Se eles estão vivos pra ti, por que a gente precisa ficar relembrando que eles morreram, né? Por que eu vou estar lembrando isso? Eu não prefiro pensar que eles estão vivos. E bem. E tem um outro vídeo que eu adoro, que ela tá rindo pra caramba com uma lâmpada. Aquele vídeo pra mim é uma terapia. Eu coloco ele todas as semanas, eu vejo esse vídeo. Era uma lâmpada que acendia e apagava o som de palmas, mas era uma lâmpada que não funcionava. Então ela acendia e apagava o som de qualquer coisa e a avó achava o máximo e ela caía na gargalhada toda vez. Gargalhada, né? É só quando ela ouve som. Bate palma. Tu não pode nem dar em alguém aqui. Ainda bem, né? Se tu quiser dar uns tapas aí, não para. Bate palma. Ai, vó, te amo. A gente assiste, a gente também gargalha, não tem como ser diferente, né? É verdade. É uma terapia realmente, né? Com certeza. Uma herança gostosa que ficou, né, Fernando, tudo isso, né? Nossa, não tem As pessoas palavras. vão lá, leem e assistem os vídeos e é uma coisa que está ali para ser compartilhada, para ser assistida a qualquer momento. É muito legal essa herança boa, né? Demais. A internet proporciona isso, né? Proporciona. E as pessoas me perguntam, tu tem algum arrependimento? Eu digo, tenho. Eu não gravei tantos vídeos, não fiz tantas fotos como eu gostaria para hoje poder
Nossa, eu faria tanta coisa hoje para eternizar cada palavra que ela disse. É importante a gente terminar esses ciclos e poder ter alguma base para lembrar. Claro que as nossas bases também são as nossas emoções que nos conduzem nas vivências, nas nossas experiências. Mas é tão legal pegar um vídeo daqui a pouco, olhar e relembrar todo aquele momento. É muito importante. De tudo isso, Fernando, surgiu primeiramente este livro, né? Quem? Eu, uma avó, um neto, uma lição de vida. Isso. Esse livro aqui, tu disseste que ele surgiu, foi sendo elaborado durante a convivência com a vovó Nilva e finalizou depois que ela partiu. Infelizmente ela não viu o livro pronto, seria um sonho, mas ela não resistiu a uma infecção urinária muito forte que ela teve, veio a falecer. Eu desisti na época de escrever o nosso livro, mas daí um médico amigo meu me convenceu que seria necessário para ajudar outras famílias e para ser uma homenagem a ela também. O que tem nesse livro, Fernando? Esse livro fala bastante sobre a nossa experiência com o Alzheimer, tanto o meu aprendizado com a doença, quanto o diagnóstico, todas as fases até a despedida final, as grandes lições que eu aprendi, muitos diálogos cômicos que nós tínhamos e que eu postava nas redes sociais, então tudo está aí. E no final tem alguns médicos e profissionais da área da saúde em geral que falam sobre questões práticas da doença, sobre questões teóricas da doença, questões que são dúvidas de todo mundo, por exemplo, é genético, o Alzheimer tem cura, todas essas questões que são, a partir de um momento de um diagnóstico, dúvidas dos familiares estão aí esclarecidas por profissionais. E tu te preocupou também em falar do tema para as crianças, né? Vovô é um super-herói, é um outro livro. O que tem nesse livro aqui? É muito importante que a gente entenda que a intergeracionalidade, né, o convívio entre gerações, é muito importante. Entre crianças e idosos com Alzheimer, ela potencializa essa importância. Porque as crianças não vão tratar o idoso com pena, as crianças não vão tratar o idoso de forma diferenciada, porque eles têm Alzheimer, as crianças não vão ficar chateadas com o esquecimento, porque também esquecem, as crianças também repetem as coisas 40 mil vezes. Então, eles estão, nesse momento da vida deles, até um pouco mais aproximados. E é muito importante que a gente possa promover esse convívio saudável entre netos e avós. Por isso que eu escrevi o livro, para que os profissionais da área da saúde, os familiares, possam ter uma ferramenta para falar com as crianças sobre assuntos difíceis relacionados à velhice. As limitações, esquecimento, até mesmo a morte. Eu acho que é importante a gente falar sobre morte. Todos nós vamos passar por isso em vários momentos da vida. A questão do respeito e da dignidade, né, Fernando? Porque muita gente menciona o Alzheimer, a pessoa esqueceu mesmo, não interessa a maneira como está sendo tratado. Do jeito que der, vai. Mas tem a questão da dignidade, eu acho, né? E para quem está do outro lado, para quem está racional, consciente, eu acho que a melhor sensação é depois que tudo passa, tu saber que tu tratou com dignidade, que tu foi amoroso com a outra pessoa, né? Porque essa dignidade ela é transferida durante o Alzheimer. A pessoa não pode mais zelar pela própria dignidade, então agora é minha responsabilidade. Eu devo zelar pela responsabilidade dela, eu devo encontrar um sentido na vida dela. Então sou eu que tenho que fazer essas decisões difíceis. Então isso é muito importante, a familiar ter consciência de que agora está nas mãos dele. De que ela vai esquecer, mas ela tem uma desculpa. A gente não tem desculpa, a gente não pode esquecer. Onde é que as pessoas encontram os livros? Tem acesso a esse material de vídeos, de histórias, de tuas vivências, experiências? Onde é que as pessoas compartilham ou podem participar dessas lives contigo, desses bate-papos? Todas as quartas, é isso, né? Todas as quartas. Os livros estão nas livrarias, é mais fácil encontrar nas maiores, mas pela internet não tem erro, no site de todas as livrarias eles estão disponíveis. Os vídeos na página da Vovó Nilva, no Facebook. Tem as redes sociais, o meu Instagram, o Instagram da Vovó Nilva, onde eu posto bastante coisa, o pessoal pode acompanhar aí como que está acontecendo todas as viagens, os projetos. E tem o site da Vovó Nilva, que é uma novidade, www.vovonilva.com.br, que é super completo dentro desse universo do envelhecimento e das demências. Tem notícias quase que diariamente, colunistas de diversas disciplinas que dialogam sobre Alzheimer, e agora um fórum de discussões online. Então as pessoas vão poder entrar, escolher um tópico, colocar sua dúvida, e outros familiares ou profissionais vão poder esclarecer, dar dicas, estratégias. Então vai ser bem legal. Dos teus momentos com a Vovó Nilva, do que tu já escreveu de histórias sobre ela, afora os vídeos que tu já citou, uma historinha que tu tem na cabeça, que tu possa contar, compartilhar com a gente aqui, que tenha sido assim significativo para ti, que tenha
de repente, rendido uma gargalhada ou Sim. algum ensinamento extra? Acho que o pessoal já deve conhecer, boa parte do pessoal que me acompanha, mas tem a história da fralda, que eu acho que é muito marcante para mim. Foi um dia em que eu perguntei para a avó se ela poderia colocar fralda, que ela estava com uma infecção intestinal muito forte. E ela disse, fralda por quê, se eu não sou criança? Então, ela se sentiu constrangida com a minha solicitação. Eu fiquei constrangido pela reação dela. E eu coloquei a fralda antes dela. Eu disse, não, vó, mas eu também tô ruim, eu vou colocar a fralda. Coloquei a fralda e ela colocou a fralda. Ela sentiu mais à vontade, porque ela viu o neto, que deveria ser uma pessoa saudável, um jovem, colocando uma fralda, então ela não se sentia tão debilitada ao colocar uma fralda também. Nós ficamos o dia inteiro de fralda e aquilo para mim foi muito especial. Porque familiar tende a complicar as coisas mais do que elas já são complicadas, né? Se colocar uma fralda pode reduzir tanto atrito, tanta confusão, tanta frustração, depressão, todos esses sentimentos negativos. Por que eu não posso colocar fralda também? Não significa que eu vou usar a fralda, mas eu posso colocar ela. Só para ela ter um espelho do que pode ser. Exato, para ela se sentir à vontade. Isso é manutenção da dignidade. A contestação, Fernando, surge muito na convivência, porque deve ter muita situação maluca, pode dizer assim, muita situação atípica, muito doida, que diz, meu pai, e agora? A reação normal é tu contestar aquela situação ou aquilo que eu disse agora há pouco, embarca na realidade da outra pessoa, é mais fácil? Sabe que é até curioso, digamos que 15 anos atrás, 20 anos atrás, a recomendação médica técnica era que tu contestasse a realidade para que isso gerasse um estímulo cognitivo. Hoje em dia isso não é mais indicado, na verdade isso é quase proibido dentro do Alzheimer. Cada vez que você contesta, cada vez que você apresenta a realidade para eles, já que não enxergam essa realidade, na cabeça deles é outra, eles ficam agressivos, eles ficam nervosos, ansiosos, eles querem ir para casa, mesmo que estejam em casa, porque não a reconhecem. Então, tu gera várias situações de desconforto que fogem ao controle em algum momento. Então, é essencial que tu entres na realidade deles, que tu utilizes a mentira terapêutica respeitando a dignidade de todos os envolvidos, sempre. A mentira terapêutica, quando gera felicidade e conforto, ela é uma terapia. Quando ela não gera, ela deixa de ser uma terapia e fica só o termo mentira. Então a gente tem que cuidar muito bem como é que a gente vai lidar, como que vão aplicar as estratégias no dia a dia. E elas têm que trazer algum retorno positivo, mesmo que ele seja difícil de quantificar, né? A gente não pode fazer um exame para detectar a melhora da felicidade, mas a gente pode interpretar ela ao longo dos dias. Então, por mais que seja difícil de quantificar esses valores, nós temos que estar atentos a isso, sempre. O Fernando, hoje com 26 anos, tem medo de envelhecer? Tu te imagina no futuro, Fernando, a tua velhice como vai ser? Porque são possibilidades, a gente não sabe o nosso amanhã, né? Como é que tu te imagina? Eu tenho medo. Mas o meu medo faz com que eu não esteja estagnado. Eu acho que o medo é importante, o medo nos mantém vivos. E ter medo do envelhecimento debilitado te faz evitar um envelhecimento debilitado. Então, a minha vida hoje mudou. Eu olho muito para a prevenção, para a qualidade de vida. Emagreci bastante. Confesso que eu não sou a pessoa mais voltada aos exercícios físicos, mas eu controlo bastante a minha alimentação. Gostaria de praticar mais exercício. O pouco que eu faço já é pensando no meu envelhecimento. Sempre que eu posso, eu não pego escada rolante, elevador. Como eu não vou para uma academia, porque eu detesto academia, eu faço exercício no dia a dia. Estaciono o carro um pouco mais longe. Se eu pego um ônibus, eu desço 2 paradas antes ou depois. Subo sempre de escada, não interessa se é o 16º, 40º andar, eu subo de escada. Tem a preocupação com a saúde? Tenho essa preocupação, claro. Já penso também na minha vida financeira, na minha velhice. Então, qual é o jovem de 18 anos, como eu tinha na época, que já pensava como seria a sua aposentadoria? Né? Se teria as dificuldades que a avó tinha por receber um salário mínimo? Né? Será que eu vou ter plano de saúde com 80 anos? Será que eu vou ter um filho que vai zelar por mim ou não? Então, todas essas questões são muito importantes. Hoje eu tento estruturar a minha vida e essas escolhas hoje para que elas tenham um reflexo positivo para mim na velhice. Legal. Fernando, foi maravilhoso te conhecer e conversar contigo, tá? Compartilhar um pouquinho, te conhecer um pouquinho mais e podemos compartilhar tudo isso com os nossos telespectadores. Com certeza estão adorando esse bate-papo, mas o tempo, né, tem seu limite. A tua mensagem final para quem nos assiste neste momento, Fernando, eu acho que é muito importante e tem muita gente neste momento. A gente sabe, até porque a gente no dia a dia convive com muitas pessoas que estão vivenciando a situação do Alzheimer em família cada vez mais, e muitas pessoas estão, e agora, o que é que eu faço?
tu tem a vivência, a experiência, né, dessa convivência com a vovó Nilva e que tu deixa uma mensagem para essas pessoas, por favor. Legal. Acho que é importante que saibam que todos esses sintomas como esquecimento, a desorientação, né, aquela perda de memória que parece ser processo do envelhecimento natural, talvez essas quebras de padrão dentro da vida desse idoso, dessa pessoa que a gente gosta, não seja o processo natural do envelhecimento. Então vale sempre a dúvida, busquem um médico que possa, geriatra, neurologista, psiquiatra, que possa diagnosticar isso se for o caso, para o quanto antes começarem um tratamento. Existem tratamentos hoje para Alzheimer que não revertem, não curam, mas conseguem amenizar os sintomas, a manifestação desses sintomas. Proporcionar uma vida mais confortável e digna. Exatamente, proporcionar mais dignidade, mais conforto, mais qualidade de vida, que também significa qualidade de morte. Então a gente tem que quebrar essa barreira que nos diz que é o envelhecimento, que é normal ficar esquecendo, que é normal o papai ir na padaria de carro voltar a pé, que é normal fulana ir para o shopping comprar 3 pares de sapato iguais. Então essas coisas todas são quebras de padrão, a gente tem que investigar, assim como pode ser Alzheimer, pode ser uma ausência de uma vitamina, uma deficiência de vitamina, pode ser um processo de depressão que traga um declínio cognitivo, pode ser esses casos que são reversíveis, mas pode ser também uma doença incurável, aonde quanto antes nós descobrirmos, mais não fácil, não vou dizer fácil, mas mais confortável vai ser estruturar sua vida para os próximos anos e para todas as dificuldades que virão em algum momento. Conhecendo, a gente facilita um pouco o processo. Essa é a nossa maior arma contra o Alzheimer, é o conhecimento, então a gente tem que estar atento a isso. Obrigada mais uma vez, Fernando, e parabéns por esse compartilhamento, por nos proporcionar tudo isso, até porque eu acho que essa tua decisão de compartilhar as vivências tuas com a vovó Nilva, com certeza, eu já falei agora há pouco, transformaram e transformam a vida de muitas pessoas, ajudam, né? E eu acho que isso é importantíssimo. Obrigada mais uma vez. Portas abertas, sempre. Então tá. Obrigadão, foi um prazer te conhecer, tá bom? Tudo meu.